Vamos lá, pessoal do oitavo ano, vamos dar continuidade aqui nas nossas questões, né, dessa semana. Estamos resolvendo aqui questões do capítulo 4, questões relacionadas a triângulos, a quadriláteros, as propriedades, né, que essas figuras têm. Tá? E aí agora eu pedi para vocês fazerem os exercícios que estão na página 142. Pedi para vocês fazerem o exercício 2, o exercício 4 e o exercício 6 dessa página. E eu vou corrigir aqui e comentar um pouquinho de cada questão com vocês. Essas questões são bem simples, bem rápidas, tá? Essa primeira questão aqui vai falar sobre a relação entre o retângulo e o quadrado, né? O que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, o que é verdadeiro, o que é falso, a respeito dessas duas figuras, tá bom? Então nós vamos considerar aqui essas 4 afirmações e uma delas é verdadeira e as outras estão incorretas, as outras estão erradas. Então, considerando essas figuras, né, a figura do retângulo e a figura do quadrado, vamos ver o que é verdadeiro aqui. Os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Não, são iguais. As duas figuras têm ângulos retos, né, os 4 ângulos retos. Letra B. Somente o quadrado é um quadrilátero? Claro que não. O retângulo também é um quadrilátero, tem 4 lados. Letra C. O retângulo e o quadrado são quadriláteros? Evidentemente sim. Tá? E a letra D, o retângulo tem todos os lados com a mesma medida? Pode ter, mas nem sempre, e é o que parece aqui, não tem, né? Então não posso afirmar que o retângulo tem os lados com a mesma medida, ele pode ter lados com medidas diferentes. Então isso aqui é falso. Só posso considerar verdadeiro aquilo que é sempre verdadeiro, não aquilo que de vez em quando é verdadeiro. Tá? Então a resposta certa aqui seria a letra C. Uma outra questão que está nessa página, a questão 4. Pode-se calcular a medida indicada por x, né, o valor de x nessa figura, sem a necessidade de uso do transferidor. Sua medida é igual a, vamos calcular o valor de x. Essa figura é um quadrilátero, em particular esse quadrilátero é um trapézio, mas a gente não vai eu não vou precisar aqui de utilizar nenhuma propriedade do trapézio. Eu vou utilizar uma propriedade geral dos quadriláteros, que é a soma dos 4 ângulos de um quadrilátero sempre é igual a 360 graus. Eu poderia também utilizar aqui, poderia afirmar, né, que a soma desses 2 ângulos aqui, olha, com certeza vão dar 180 graus, já que essas duas retas são paralelas. Mas eu vou utilizar uma regra geral aqui. Então a regra geral que eu vou utilizar me diz o seguinte, se eu somar aqui, olha, x mais 15, que é o ângulo aqui da parte inferior esquerdo, né, x mais 15. Vou somar esse ângulo com o ângulo de cima aqui, ó, 50, mais 50, mais esses 2 ângulos aqui da direita, né, 2 ângulos de 90, então, mais 90 e mais 90. Somando esses 4 ângulos, eu tenho 360 graus. Tenho o ângulo de 360 graus. Tá bom? A parte numérica aqui do lado esquerdo, ó, 15 mais 50 mais 90 mais 90, vai dar 180, mais 50 vai dar 230, 245. Então, x mais 245 corresponde a 360 graus. Para descobrir o valor de x, basta subtrair. X é igual a 360 graus menos 245 graus. Vou fazer aqui do lado. X, então, é igual a 115 graus. Tá bom? Temos aqui a opção da letra A como correta. X é igual a 115 graus. Então, achamos o valor de x aí. Terceira e última questão dessa página, pessoal, uma questão que caiu no Enem, né? Um exame nacional do ensino médio que é usado para seleção da maioria das faculdades, né, do Brasil inteiro, tá? Principalmente das públicas, das federais. Como característica básica, pessoal, as questões do Enem, geralmente se fala que se traz um texto que contextualiza, ou seja, que mostra onde é que aquela técnica, onde é que aquela propriedade, aquele conceito pode ser usado, conceito matemático pode ser usado em situações do dia a dia, da vida. Tá? Entretanto, nós vamos nos concentrar aqui no finalzinho do texto, tá bom? Mas só para a gente entender do que se trata, olha, vou ler aqui o início, ou seja, a questão inteira. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade, de imagem, de som, de interatividade com o telespectador.
Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia, ou não contavam, né, pessoal? Essa questão é um pouco antiga. Agora acho que todas as cidades já têm essa tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então vamos ver a figura aqui. Uma figura tem um plano cartesiano. Esse plano cartesiano está todo quadriculado, né, separado aqui de 10 em 10 na unidade de quilômetros. Percebe aqui, olha, a unidade de medida desse plano cartesiano é em quilômetros. Então existe aqui uma antena na cidade A, existe uma antena na cidade B, existe uma antena na cidade C. Tá? E uma emissora de televisão vai colocar uma antena em um ponto que fique à mesma distância dessas 3 antenas já existentes. Pessoal, essa figura veio na questão, mas essas linhas fininhas que eu fiz aqui, olha, não vieram na questão. Isso aqui eu fiz para me ajudar aqui agora na hora da correção. Tá? O que nós queremos achar? Queremos achar o seguinte, olha, a torre deve estar situada em um local equidistante, na mesma distância das 3 antenas. Então tem que achar um local que fique na mesma distância ao mesmo tempo das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas, então tem que achar que lugar é esse. Olha, pessoal, existe uma disciplina chamada geometria analítica que calcula com exatidão esse valor aqui desse ponto. Mas nós, aqui no 8º ano, vamos utilizar um conceito, em vez de utilizar essa fórmula da geometria analítica, né, que talvez aí algum dos seus conhecidos, irmão, primo, tal, conhece, né, como uma fórmula aqui do ponto médio, né, do baricentro aqui desse triângulo, mas nós não vamos utilizar essa fórmula, nós vamos utilizar um conceito que é o conceito de incentro. Incentro. O que é incentro? Incentro é o ponto de encontro das 3 bissetrizes de um triângulo. Esse ponto de encontro ele fica localizado num lugar geométrico que está à mesma distância dos 3 lados. Então como é que eu vou fazer para achar isso aqui? Eu vou fazer isso visualmente. Tá? Então eu vou tentar traçar aqui, olha, eu reparo aqui o ângulo que existe aqui no A e vou tentar traçar uma linha que fique exatamente na metade desse ângulo, ou seja, uma bissetriz do ângulo A. Vou tentar aqui, claro que não vai ficar preciso, não vai ficar perfeito, mas então essa linha tracejada aqui representa a bissetriz do ângulo A. Vou tentar fazer a mesma coisa com o ângulo B. Aqui é o ângulo B, mas o que importa é a bissetriz, tentar dividir esse ângulo aqui ao meio. Uma linha que tente dividir esse ângulo ao meio. E agora a mesma história com o ângulo C. O ponto já apareceu aqui, né, o ponto de encontro, então agora é só seguir esse ponto aqui. Esse ponto aqui, pessoal, é o tal incentro. É o ponto em que seria o centro de uma circunferência interna desse triângulo. Tá? Ela sendo uma circunferência interna, a circunferência tem essa característica, né, de para qualquer direção que você percorra, a distância do centro até a circunferência é sempre o raio. Então ela está na mesma distância das 3 saídas, né, dos 3 lados do triângulo. Então esse ponto aqui, olha, me dá uma sensação, me dá uma impressão de que esse ponto está localizado aqui, olha, perto entre os 50 e os 60, talvez aqui uns 53 ou 54, e aparentemente em cima da linha que corresponde ao quilômetro 30. Então tem que procurar uma localização que o X fique no 53 ou perto do 53 e o Y em torno do 30. Deixa eu olhar aqui as opções. Eu tenho letra A, 65, está bem fora, tá vendo? E 35 também está bem fora. Letra B, olha, 53 e 30 é exatamente aquilo que eu estava prevendo ali. Mesmo tendo feito a mão livre, eu já tenho uma resposta aqui com uma precisão muito boa, né? As outras respostas elas estão meio longe, olha. 45, tá vendo? 45 seria aqui no meio, né? Com 35 está bem fora. 50 com 20, o 50 pode até confundir, mas o 20 não tem como, né? Não teria como ficar lá no 20.
50 com 30, talvez essa fosse aquela que podia mais tirar a sua atenção, tirar a sua resposta certa. Talvez pudesse ficar com dúvida nessa. Mas fazendo o desenho com uma boa precisão, tentando fazer assim, o mais perfeitinho possível, você também ia descartar porque está um pouco fora dos 50 ali. Tá bom? Então aí corrigimos mais 3 questões que vocês tinham para fazer e utilizamos aí as propriedades das figuras que nós estamos estudando aí já há algumas semanas. Beleza? Daqui a pouquinho eu faço mais questões e mando para vocês nesses vídeos aqui onde eu estou corrigindo as questões da semana para vocês. Tá bom, pessoal? Até mais!